Meu nome... Gregory. Esta é uma história que meu velho amigo Ian me contou muitas vezes, e que aconteceu com ele há muito tempo. Recentemente, pedi para ele me dar uma versão detalhada por escrito, e ele me deu permissão para compartilhar online, porque sempre achei muito inquietante. Ian era um daqueles caras que você só precisava conhecer uma vez para saber que ele era de verdade. Cinquentão, corpo forte, pele marcada por décadas trabalhando com ar salgado. Ele trabalhava com salvamento marinho e infraestrutura costeira. Basicamente, quando algo quebrava perto da água, Ian era uma das pessoas que você chamaria para consertar. Mas ele não era apenas um empreiteiro. Ele já tinha sido mergulhador, técnico de navios, e até passou um tempo fazendo inspeções remotas para o governo. O cara tinha visto de tudo. Então, quando ele me contou essa história, eu não duvidei, nem por um segundo. Ele disse que aconteceu em 2013, quando ele foi contratado por um pequeno condado no estado de Washington, para fazer uma inspeção estrutural de um antigo farol desativado. O condado havia herdado a propriedade anos antes e não sabia o que fazer com ela. Desenvolvedores queriam derrubá-lo, historiadores queriam preservá-lo, e ninguém queria pagar por isso. Então, o trabalho de Han era simples: ir lá sozinho, avaliar o lugar por dentro e por fora, e descobrir se era seguro restaurá-lo. O farol ficava em uma ilha rochosa remota a cerca de 1 hora do continente. Não era uma ilha grande, apenas um pedaço de pedra e terra, talvez 90 metros de largura, com nada além do próprio farol, um galpão gerador e alguns andaimes antigos enferrujados, de décadas passadas. O lugar não era usado há anos e não era exatamente um destino turístico. Não havia nem docas, apenas uma pequena saliência onde um pequeno barco da guarda costeira poderia descarregar alguém na maré alta. Ian fez uma mala leve, comida para 4 dias, um saco de dormir, algumas ferramentas, uma prancheta e um rádio marinho bidirecional. O plano era simples. Ele seria deixado na segunda-feira de manhã, faria uma inspeção completa até quarta-feira e ligaria para ser buscado na quinta-feira à tarde. Ele não pensou 2 vezes em ir sozinho. Já tinha feito esse tipo de coisa dezenas de vezes antes. Quando ele chegou lá, o lugar estava silencioso, frio, nublado, mas calmo. O ar tinha aquela mistura usual de sal, metal e decadência que você espera de algo que está abandonado há décadas. O farol em si era alto, talvez 15 metros. Construído no início dos anos 1900. Tinha a clássica escada em espiral por dentro, que levava à sala do farol. Aquela lente de vidro não funcionava há décadas, mas a estrutura em si era sólida. Ian fez suas verificações de segurança usuais: vigas de suporte, integridade da escada, acessórios das janelas. As tábuas do piso inferior estavam empenadas, mas eram transitáveis. O segundo andar era uma sala de armazenamento, que estava vazia, exceto por alguns armários de metal enferrujados. O terceiro andar tinha um pequeno dormitório que não era usado há décadas. Ele acabou estendendo seu saco de dormir no térreo, perto da sala do gerador, onde era mais quente e protegido do vento. A primeira noite foi tranquila. Estava silencioso. Silencioso demais, disse Ian. Você não percebe o quão barulhento o mundo costuma ser até que não seja. Não havia pássaros, insetos, nem mesmo o som das ondas batendo nas rochas lá fora. Apenas vento. E mesmo assim, era suave. O misterioso armário no segundo dia. O nevoeiro chegou denso. Ian acordou em um mundo completamente branco lá fora. Vulcan não conseguia ver mais de 1,5 metros. Além da janela. Ele disse que não era como nenhum nevoeiro que ele já tinha visto antes. Era tão denso que parecia sólido, como uma parede. Mas ele não pensou muito nisso. Aquela área tinha nevoeiro pesado frequentemente.
Ele passou a maior parte do dia fazendo anotações na escada superior. Foi quando ele notou a primeira coisa estranha. No meio da escada para a sala do farol, havia um armário de manutenção, embutido na parede. Ele tentou abri-lo no primeiro dia, mas as dobradiças estavam tão corroídas que não se mexia. Mas agora estava entreaberto. Não muito. Talvez uns 2 centímetros, mas o suficiente para perceber que havia sido movido. Ele pensou que a umidade do ar o havia feito ceder, mas não gostou. O interior do armário estava completamente escuro. E quando ele abriu mais a porta, viu algo no canto de trás. Uma caixa de madeira, talvez do tamanho de uma lancheira. Estava coberta por uma espécie de musgo úmido, como se tivesse estado debaixo d'água recentemente. Ele não abriu, apenas fechou a porta novamente e fez uma anotação para relatar. Naquela noite, algo o acordou. Ele disse que não foi um som exatamente, mas sim a ausência de som, como se tudo tivesse parado. E então, ele ouviu passos nas escadas de metal acima dele. No início pensou que um animal havia entrado, mas então percebeu que não estavam descendo. Os passos estavam subindo. O que quer que estivesse na torre estava subindo. Ele ligou a lanterna e olhou para a entrada da escada, esperando, mas nada aconteceu. Eventualmente, o som parou e o silêncio retornou. No dia seguinte, ele revistou todo o lugar, de cima a baixo. Ele verificou cada cômodo e cada armário. Ele até subiu no telhado, mas não havia nada, nenhum animal ou algo fora do comum, exceto aquela caixa. Agora ela estava do lado de fora do armário, no meio da escada, ainda coberta de musgo. Ele disse que ficou ali por muito tempo olhando para ela, tentando decidir o que fazer. Eventualmente, ele a pegou. Era mais pesada do que ele esperava. A madeira estava inchada com a umidade, mas a tampa não abria. Estava pregada. Ele não quis mexer muito, então a deixou na base da escada e foi para fora para respirar. Foi quando ele notou outra coisa. Havia pegadas na terra ao redor do farol. Pegadas descalças. Não botas ou sapatos, mas pés molhados e descalços, levando do lado norte do edifício, em direção à beira do penhasco, e então parando as pegadas na alcove. Eram apenas 10 ou 12 impressões de pés descalços na lama que terminavam em uma queda abrupta para o mar. Ele disse que ficou ali por muito tempo, tentando racionalizar. Talvez alguém tivesse chegado à costa, mas o único barco programado era o de seu retorno, e isso não era para outro dia. Ele considerou usar o rádio para pedir uma retirada antecipada, mas o nevoeiro estava tão denso que a essa altura eles provavelmente nem conseguiriam navegar de volta. Ele entrou e trancou todas as portas e escotilhas, e então calçou a escada com um cano de ferro e tentou dormir. O ponto de ruptura aquela noite foi pior. Por volta da 1h30 da manhã, ele ouviu a porta da sala do farol superior bater violentamente. Ele disse que a força sacudiu poeira do teto. Então veio a batida. 3 batidas lentas na parede interna da torre. Não na porta da frente ou na janela, mas na própria parede, como se alguém estivesse a poucos centímetros atrás do reboco, batendo os nós dos dedos contra o tijolo. Ele não se moveu. Ficou lá paralisado até que o som parou. Quando o sol nasceu, ele verificou tudo novamente. A caixa havia sumido e a porta do armário estava completamente aberta. Nesse ponto, estava abundantemente claro que ele não estava sozinho ali. Então Ian usou o rádio e pediu uma extração imediata. O nevoeiro ainda estava denso, mas ele disse que era um problema médico. Disseram que tentariam levar um barco para lá em algumas horas. Ele arrumou tudo e esperou na borda do desembarque. O nevoeiro não clareou. Na verdade, aparentemente ficou mais denso. Ele ficou sentado lá por quase 7 horas, incapaz de ver mais do que alguns metros à sua frente. O sol estava se pondo e o ar havia ficado frio. Ele ouviu alguém andando atrás dele no cascalho perto da base do farol,
mas quando se virou, não havia ninguém lá. Ou ele simplesmente não conseguiu ver quem era através do nevoeiro. Elle correu para a beira do penhasco e ficou lá, até que ouviu a buzina do barco à distância. Eles o tiraram de lá logo depois do anoitecer. O marinheiro, que o ajudou a bordo, perguntou por que ele parecia ter visto um fantasma. Ian disse a ele que o farol era inseguro e deveria ser lacrado. Ele apresentou um breve relatório de volta ao escritório, dizendo que a estrutura estava comprometida e não era adequada para a entrada, mas ele nunca mencionou os passos ou a caixa. Ele me disse que não o fez porque considerou genuinamente a possibilidade de que ele estava simplesmente perdendo a cabeça no isolamento. Isso foi por volta do final do que Ian me enviou por escrito. Ian nunca mais voltou àquele farol. Ele encerrou seus projetos restantes naquele ano e foi silenciosamente deixando o trabalho de campo. Em um ano, ele parou de aceitar contratos completamente. Disse que queria se concentrar em terra firme. Dolly M. Diante. Quando perguntei se era por causa do farol, ele apenas encolheu os ombros e disse que já tinha visto o suficiente lá fora. Eu o pressionei uma vez, apenas uma vez, sobre o que ele realmente achava que aconteceu naquela ilha. Ele me olhou diretamente nos olhos e disse algo que me marcou desde então. Ele disse que alguns lugares são feitos para serem deixados em paz. Eles só precisam de tempo e silêncio. Isso foi tudo o que ele diria. Tentei pesquisar sobre o farol há algum tempo, mas não encontrei muita coisa. As coordenadas que ele havia rabiscado em suas anotações não apontam para nenhuma estrutura listada. Os registros do condado mencionavam uma torre desativada em algum lugar na costa, mas não há nome oficial e nem histórico acessível. E, como se ele nunca estivesse realmente lá, em primeiro lugar. E essa é a parte que mais me incomoda. Não o que Ian disse, mas o que mais ninguém nunca fez. Eu honestamente não sei se espero que Ian realmente tivesse, por qualquer motivo, ficando louco naquela ilha, ou não. Isso aconteceu durante os lockdowns da Covid. Era por volta do ponto em que todo mundo já estava realmente farto e ficando louco de ficar trancado em casa, sem nada para fazer. Eu estava solteiro na época e estava deslizando no Tinder e apenas conversando com as pessoas enquanto assistia a filmes e séries, porque, afinal, o que mais havia para fazer em uma noite de semana durante o lockdown? Comecei uma conversa com uma garota que eu seguia no Instagram há anos. O nome dela era Sofia. Ela se apresenta como Sof. Moramos em Suffolk County, Long Island, Nova York, a cerca de 20 a 30 minutos dos Hamptons e a cerca de 1 hora de Montauk. Estávamos entediados uma noite e concordamos em sair. Ela mora uns 5 minutos de mim. Convenientement. Então eu a busquei. Fomos dar uma volta em um parque próximo que estava fechado e apenas bebemos White Claws lá. Eu imediatamente percebi o clima. Ela era um pouco rebelde, mas de um jeito legal. Ela topava pular cercas e invadir lugares e fazer coisas assim. Houve uma conexão mútua muito rapidamente, e em menos de 1 hora, ela teve a ideia de dirigir até Montauk e caminhar pela trilha do penhasco ao redor do farol. Tecnicamente, os terrenos do farol estavam fechados. Acho que podem ter estado fechados, em geral, durante o lockdown. Não tenho 100% de certeza disso, mas logo de cara eu disse que topava. Eu gosto de aventuras assim. Então terminamos nossas bebidas e dirigimos até o leste, até Montauk Point. Quando chegamos lá, ela me disse para estacionar no estacionamento do farol. Fiquei um pouco hesitante. Mas ela parecia bem confiante de que não haveria segurança em uma Turkey Fair Illinois aleatória durante o lockdown na baixa temporada. Quer dizer, eu não vi nenhum carro à vista, então confiei nela. Ela disse que já tinha feito isso antes, mesmo antes da Sylvie. Estacionamos e tomamos outra White Claw no estacionamento. Eu olhava nervosamente ao redor de vez em quando, certificando-me de que nenhum veículo de segurança estava rondando o local
e ela me dizia para relaxar. Acabamos caminhando em direção ao farol. Ver um farol à noite tão de perto e apenas olhar para ele é tão legal, mas também é um pouco assustador. Não consigo explicar, mas há algo meio liminar nisso. Fomos por um caminho. Acho que era um pouco fora da entrada real, apenas para que não estivéssemos andando diretamente para a luz e potencialmente nos expondo. Esta foi a minha primeira vez no farol de Montauk. Ela nos levou direto para o lado do penhasco, atrás do farol, que tinha um monte de rochas, formando uma espécie de trilha, chamada Cliff Walk. Estávamos navegando apenas com nossas lanternas. Talvez devesse haver luzes acesas lá embaixo, mas naquela noite, quase tudo estava apagado, além de algumas luzes na entrada principal e, claro, a própria luz do farol. Quando começamos a caminhar pela trilha do penhasco, prestando atenção aos nossos passos, eventualmente, Soph, que agora estava andando atrás de mim, chamou meu nome. Eu me virei para ela, e ela estava apontando sua luz para trás, expondo alguém atrás de nós também nas rochas. Então, nós dois iluminando com nossas luzes, foi mais fácil distingui-lo. Ele estava usando um casaco com um capuz sobre a cabeça. Ele parecia ser um homem negro, mas não conseguíamos dizer a idade ou qualquer outra coisa sobre ele. Chamei, perguntando se ele trabalhava ali, e ele não respondeu, mas também não estava se movendo. Em seguida, falei: "Vamos embora. Desculpe, eu estava principalmente nervoso que fosse um segurança ou algo assim, e que íamos nos meter em problemas. Mas então, o cara nos disse algo. Ele disse: "Vocês querem comprar cocaína?" Descobri que não era um segurança, mas simplesmente um cara aleatório. Não foi nenhum alívio. Pelo contrário, foi ainda mais enervante. Por que diabos esse cara assustador estava nos seguindo? Por que ele estava ali? Eu disse: "Não, cara, estamos bem." E fiz um gesto para Sophie continuar andando. Deixei aí na minha frente e seguimos em frente. Enquanto caminhávamos, o cara também começou a se mover. Ele não perguntou nada, como: "Tem certeza?" Ele permaneceu em silêncio, mas parecia se mover no mesmo ritmo que nós. Eu e Sophie olhávamos para trás com nossas luzes de vez em quando, e ele estaria à mesma distância. Foi a coisa mais estranha e desconfortável. Isso deixou o resto da experiência tão tensa quanto possível. Chegamos ao final da trilha do penhasco e corremos pela grama de volta para o carro. Aquele cara de antes ainda estava nos seguindo, basicamente igualando nossa velocidade. Ouvimos ele nos chamar algo. Parecia: "Aonde vocês vão?" Esse cara, obviamente, estava procurando encrenca. Eu não queria instigar nada, então não respondi. E disse para Soph não responder também. Ele caminhou rapidamente lado a lado com o carro. E foi quando percebemos mais dois caras vindo atrás de nós também. Eu não queria correr, porque isso definitivamente faria com que eles nos perseguissem. Mas um dos outros caras também nos chamou algo. Eu não ouvi o que era. Chegamos ao carro e entramos apressadamente. E Soph e eu gritamos quando percebemos que os três caras estavam agora em cima do carro. Tranquei o carro imediatamente. Juro, apenas segundos antes, dois deles tentaram abrir portas diferentes. O carro em marcha a ré, basicamente a única direção em que eu não estaria atingindo nenhum deles com o carro. Eles chutaram e bateram no meu carro enquanto eu dava ré, mas não se preocuparam em nos perseguir depois que estávamos em movimento. Na viagem de volta, sei que nossos corações estavam disparados. E depois que a adrenalina passou, ambos ficamos em silêncio. Encerramos a noite depois que eu a deixei em casa. Acabamos saindo muitas vezes depois disso e ainda estamos em contato hoje. Mas honestamente, aquela noite ainda me perturba. Foi por pouco que algo ruim não aconteceu. Meus amigos acham que ele era de uma gangue, talvez Crips, seja o que for.
Não tenho interesse em voltar lá à noite. Meu primo Nate está na guarda costeira há mais de uma década. Ele não é do tipo que mente ou inventa coisas. É uma das pessoas mais diretas que conheço. Bem pé no chão e nada supersticioso. Não gosta de histórias de terror. Apenas um cara prático que gosta de barcos e de ordem. Ele me contou essa história no verão de 2022. Pedi para ele repetir mais de uma vez, por causa do quão perturbadora era. E todas as vezes os detalhes permaneceram os mesmos. Isso aconteceu em 2017, quando ele foi designado para um farol na costa do Maine. Em uma rotação de manutenção de 2 semanas, o lugar se chamava Matinicus Rock e ficava bem isolado. Você só consegue chegar lá de barco ou helicóptero. Não é nada mais do que uma ilha rochosa irregular com um único farol e um edifício auxiliar que armazena combustível e equipamentos de manutenção. Não há rede elétrica, encanamento e mal há sinal de celular. O farol em si é automatizado, mas ainda requer manutenção manual ocasional. Por isso a guarda costeira envia pessoas para lá a cada ano, ou algo assim. Geralmente é uma designação solo, mas houve falhas elétricas estranhas no ano anterior. Então para essa viagem eles decidiram enviar 2 pessoas, Nate e outro cara chamado Russell. Os primeiros dias foram tranquilos, ventosos, chatos e repetitivos. Durante o dia, eles verificavam a mecânica do farol, testavam as baterias de emergência, reabasteciam o gerador a diesel e raspavam camadas de corrosão salina do interior, de metal. À noite, liam. Comiam refeições simples e passavam o tempo jogando cartas. Ir a isolamento, mas era esperado, nenhum sinal de alerta. A chegada do inesperado então, na 4ª noite, Nate acordou por volta das 2 da manhã, sentindo-se estranho, não doente nem com dor, apenas como se algo estivesse errado com a atmosfera. O ar estava mais pesado que o normal, e ele disse que parecia estar em um quarto pouco antes de uma tempestade, exceto que o céu estava claro e silencioso lá fora. Ele se sentou e olhou ao redor. Estava escuro. E então ele notou algo. Não havia rotação do farol. O farol deveria emitir um feixe de luz a cada poucos segundos, mesmo durante a manutenção. Era um grande problema se a luz falhasse. Ele se levantou e sacudiu Russell para acordá-lo, e os dois subiram a estreita escada em espiral até o topo da torre para ver o que estava acontecendo. Quando chegaram lá, descobriram que as engrenagens que giravam o farol ainda estavam se movendo, mas a própria luz não estava girando. Algo estava emperrado no mecanismo. Era um pedaço grande e escuro de pano, como um cobertor ou um casaco velho, encaixado profundamente na montagem da engrenagem. A coisa estava encharcada, coberta de uma substância pegajosa e musgosa, e cheirava a alga marinha podre e mofo. Ambos estavam confusos. A porta estava trancada e as janelas seladas. Sem vento ou pássaros, não fazia sentido. Então, eles removeram o tecido Jogoramenô para fora no vento e voltaram para a cama, pensando que era apenas um incidente bizarro e isolado. Na noite seguinte, exatamente a mesma coisa aconteceu novamente. Perto da mesma hora, logo depois das 2, Nate acordou e viu que o farol não estava girando. Eles subiram e encontraram outro pedaço de pano emperrado no mesmo mecanismo. Só que, desta vez, não era o mesmo tipo de tecido. Parecia um cachecol ou chale à moda antiga. Era vermelho, esfiapado nas bordas e encharcado com o que parecia água do oceano. Tinha até minúsculos crustáceos agarrados a ele, como se tivesse acabado de sair do mar. Nate desquiu. Foi nesse momento que as coisas deixaram de parecer coincidência. Eles verificaram as portas, as janelas, o armário de suprimentos,
mas tudo estava seguro. Agora eles estavam começando a se perguntar se alguém estava pregando uma peça neles, ou pior, se algo havia entrado no farol e estava deliberadamente tentando mexer com a luz. A partir daquela noite, eles começaram a bloquear a escada com caixas pesadas. Depois de fazer a verificação final no andar de cima, eles trancavam a sala do farol e a entrada inferior religiosamente. Mas na 7ª noite, algo aconteceu que Nate ainda se recusa a tentar explicar. Ele disse que estava deitado na cama, tentando dormir, quando ouviu Russell sussurrar do outro lado do quarto. Mas ele não estava falando com Night. Ele estava murmurando para o canto do quarto, dizendo coisas estranhas e desconexas, como se alguém estivesse ali. Night se inclinou e perguntou o que ele estava dizendo, e Russell piscou lentamente e pareceu confuso. Ele disse a Nate que não estava dizendo nada, mas mais tarde, naquela noite, Night acordou novamente e encontrou Russell sentado na janela, olhando para as rochas abaixo. Quando ele perguntou o que ele estava fazendo, Russell disse que achava que tinha visto alguém parado lá embaixo nas rochas na noite anterior, mal visível na borda da luz do farol. Ele disse que parecia que alguém os estava observando e então desaparecia quando a luz girava de volta. Depois disso, as coisas começaram a piorar. Russell ficou mais estranho a cada dia. Ele parou de dormir, parou de falar muito e apenas ficava olhando pela janela por horas. Nate perguntou se ele estava bem, e Russell apenas murmurava sobre ruídos na parede, ou sobre ouvir vozes de dentro da escada na 9ª noite. Ambos ouviram passos nas escadas, não o rangido usual do vento, mas passos reais, lentos e deliberados, um após o outro vindo do Shima, da sala do farol. Nat olhou e viu Russell parado no pé da escada, congelado e olhando para cima. Ele perguntou se ele tinha subido lá, e Russell apenas olhou para ele e disse que não. Então ele perguntou se Nate tinha. Nenhum dos dois havia se movido. Eles ficaram ali ouvindo, mas os passos pararam. O silêncio que se seguiu foi ainda pior. Naquela noite, eles empurraram uma cômoda na frente da porta do quarto e dormiram, com facas debaixo dos travesseiros. Na 11ª noite, eles foram acordados novamente pela falha do farol. Desta vez, quando chegaram ao topo do farol, a porta da sala do farol estava escancarada, não apenas destrancada, não apenas entreaberta, completamente aberta, como se alguém tivesse arrombado. O vento uivava, e quando eles entraram, o farol não estava apenas parado, ele havia sido deliberadamente adulterado. A lâmpada estava desenroscada e colocada na vertical no meio do quarto. Aquela coisa é de nível industrial. Você não consegue apenas desotaráxá-la com a mão sem esforço. Nate olhou para ela, aterrorizado, enquanto Russell apenas murmurava que alguém havia feito aquilo. Então Nate sentiu algo roçar em suas costas, algo frio. Ele se virou, mas não havia ninguém lá. Russell havia empalidecido. Ele apenas continuava, apontando para a parede, sussurrando que tinha visto uma mão sair dos tijolos. Eles correram de volta pela escada e se trancaram no quarto. Nate não dormiu nada. Russell começou a se balançar para frente e para trás no canto, sussurrando para alguém que não estava ali. Na manhã seguinte, Nate usou o telefone via satélite, de emergência, e pediu uma retirada antecipada, dizendo que havia ocorrido uma falha mecânica grave. O barco apareceu naquela tarde, mas aqui está a parte mais assustadora. Quando chegaram, a tripulação perguntou sobre a chamada de socorro, que haviam feito às 2:12 daquela manhã. Mas Nate nunca havia feito nenhuma ligação. Ele não tocou no telefone até o amanhecer. O convés disse que haviam recebido uma chamada distorcida, que veio com estática, e uma voz dizendo algo sobre alguém estar com eles. Então, a ligação foi cortada. Russell não falou durante toda a viagem de volta. Ele deixou a guarda costeira, alguns meses depois, e nunca contou a ninguém o que realmente aconteceu lá. Nate ainda faz manutenção às vezes.
mas ele diz que nunca mais voltará a Matinicus Rock.